Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês, recebendo o Dr. Pedro Nefa, que é novo aqui no nosso MielomaCast. Ele tem uma outra gravação aí feita com Juliana sobre a relação médico-paciente. E é isso que a gente quer, trazer uma variedade grande de temas para vocês, para que vocês possam navegar pela jornada do mieloma múltiplo de uma maneira muito mais confortável, de uma maneira muito mais segura. Doutor Pedro, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Obrigado, é um prazer. Né? E hoje o nosso papo é muito interessante. A gente vai falar sobre a decisão compartilhada no tratamento do mieloma múltiplo, recidivado e refratário, né? Até onde é importante a gente considerar as preferências do paciente, quais são os fatores que realmente interferem nessa escolha. E eu acho que é um tema super importante, né, doutor Pedro? Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que é uma continuação do que a gente já conversou no outro episódio, mas trazendo agora o foco, pensando em remédios e o que a gente tem de opção de tratamento, valorizar as escolhas do paciente nesse processo são fundamentais, né? Relembrando que a gente tem remédio que é comprimido, que a gente toma por via oral, tem remédio que é injeção que a gente dá na barriga, tem remédio que é injeção que a gente dá na veia, e é remédio que a gente dá toda semana, remédio que a gente dá a cada 2 semanas. Isso tudo a gente precisa pensar, ponderar, e o mieloma quase nunca a gente trata com um remédio só, a gente trata muitas vezes com a combinação desses remédios. E aí, principalmente o refratário recidivado, né? Que já passaram por vários. Exato. E aí pensar o que faz sentido dentro da doença, mas também o que faz sentido para aquele paciente que a gente vai tratar. Quando a gente fala em especial do paciente recidivado e refratário, a gente está falando de um paciente que já passou por outros tratamentos, um paciente que a doença já voltou, né? Quer dizer, recidivar é voltar à doença. Então, como é que fica? Hoje acho que a gente tem muita opção, né? Antigamente não tinha muita opção. Era A ou B ou só o A, né? Hoje, que tipo de análise o médico pode fazer quando ele vai decidir por um tratamento, além só da eficácia, da chance do medicamento funcionar? Quais são os fatores que os médicos deveriam levar em consideração quando ele decide por um tratamento do paciente para o qual a doença já voltou? Olha, essa é a pergunta de ouro do mieloma múltiplo, porque o sequenciamento, então, a partir de qual tratamento o paciente fez para qual que a gente vai, é uma decisão absolutamente difícil. Do ponto de vista científico, a gente não tem uma linha não existe um caminho exata, só, né? Exato. Então, isso bom, por um hein? lado abre Isso possibilidades. não é ruim, Exatamente. senão tem muita coisa disponível, né? Abre possibilidades para a gente poder sentar e conversar com o paciente para tomar essa melhor decisão. Do ponto de vista científico, médico, a primeira coisa que a gente vai olhar, obviamente, é o que o paciente já tomou. Dentro desses remédios, quais que a doença foi refratária, ou seja, qual que a doença piorou em uso, ou eventualmente qual que ele tomou e a doença não piorou em uso. Ele tomou lá atrás e por algum motivo mudou o tratamento ou parou porque o protocolo já previa a parada, e aí com isso a gente não vai eventualmente descartar esse remédio. A gente chama isso, né, o paciente que foi exposto ao tratamento ou o paciente que foi refratário ao tratamento. Exposto é que tomou em algum momento e a doença não piorou. Refratário é que tomou e a doença piorou tomando. E aí essa é a decisão que a gente vai ter que caminhar. Dentro das classes de remédio, a gente também, se o paciente tomou um remédio daquela classe, vou dar um exemplo, tomou bortezomib. Aí a gente pode até usar de novo um inibidor de proteasoma, mas a gente vai usar um mais potente, que aí tem o carfilzomib. O paciente estava tomando lenalidomida, que é um imunomodulador. Progrediu tomando a lenalidomida. A gente pode usar a pomalidomida, que ela é mais potente do que a lenalidomida. Então é complexo, assim, mas como você falou, Cris, é ótimo porque a gente tem muita opção. E aí com isso a gente pode planejar e pensar junto com o paciente o que faz sentido de posologia, que foi o que a gente falou, mas também de efeito colateral, né? Entender quais efeitos colaterais a gente está disposto a possivelmente assumir quando a gente escolhe um esquema de tratamento. É porque a gente estava comentando agora mesmo, antes da gente começar a gravação, que cada paciente, né, responde de uma maneira e tem um tipo de efeito diferente, né? Acho que isso não é só para o tratamento do mieloma, é para qualquer medicamento, até para vitamina, né? Exato. Então, como é que funciona isso? Quer dizer, como que você faz quando você
conversa com o paciente para decidir até onde é importante para ele participar. Quer dizer, ele vai participar dessa decisão com você, ele vai falar, é de acordo com o estilo de vida dele, é de acordo com a tolerância dele a alguns tipos de tratamento. Como é que funciona isso? A gente médico tem que levar informação científica. Então, a gente vai falar de eficácia, vai falar da comodidade posológica, vai falar dos possíveis efeitos colaterais. E dentro do momento e da possibilidade da doença, expor o que a gente tem de opção. Vou dar um exemplo relativamente mais prático, né? A gente tem, dentro da segunda linha, uma possibilidade de dar esquemas onde a base é o carfilzomib, que é uma medicação endovenosa, ou se o paciente já foi exposto e refratário à lenalidomida, esquemas onde a base é a pomalidomida, que é um comprimido por via oral. Quando a gente olha, só olhando para o estudo, os estudos com carfilzomib parecem ter mantém a doença sob controle por mais tempo. Estudos com a pomalidomida, a população que foi estudada é diferente do carfilzomib e essa tempo de controle da doença é um pouco menor. A gente não sabe, a doença é diferente, o paciente é diferente. Mas essa é uma possibilidade disso. Porque você tem um paciente que trabalha, ou você tem um paciente que gosta de fazer alguma atividade ao ar livre, ou um paciente que gosta de viajar. Tudo isso dá para ser levado em consideração? Com certeza, porque o carfilzomib é uma medicação que a gente dá 2 vezes por semana durante 3 semanas. Então o paciente tem que ir lá no centro de infusão receber 2 vezes por semana, 3 semanas e 1 semana de descanso. A gente tem opções de comprimido. A gente está abrindo um cenário dentro do sistema privado, e tomara que a gente consiga no sistema público, de fazer terapia celular. A terapia celular, acho que dentro da história do mieloma, proporciona uma coisa que nenhuma outra terapia até o momento proporciona, que é o tempo sem tratamento. Você imaginar que o paciente vai fazer um tratamento, vai receber a injeção com o produto, que é o Carticel, e vai ficar meses, possivelmente anos, sem a doença voltar e sem precisar fazer nenhum tratamento durante esse período. Que é a coisa melhor dentro desse cenário. O que a gente precisa, a gente gostaria que isso tivesse para todo mundo, é racionalizar uma terapia que custa caro e trazer acesso para a população que faz sentido. Até aproveitando esse lado da terapia que custa caro e tal, porque hoje a gente tem no Brasil o CAR-T da Johnson, né? Exato. Mas não é um CAR-T só, existem outros. Então eu sei que a gente tem chance aí de repente ter um estudo até do CAR-T da BMS aqui. A gente, né? Isso. Novartis, o CAR-T deles não é para mieloma, né? Exato. Então, quer dizer, até dentro da própria terapia celular a gente vê que abrem as possibilidades. São CAR-Ts diferentes, né? É isso. Com alvos diferentes, a gente tem construções diferentes, então o Carticel da BMS para anti-BCMA tem uma construção, o Carticel da Johnson tem outra construção, a gente tem, que também é anti-BCMA, a BMS tem estudos avançados em Carticel contra GPRC5D, e eu vou te falar uma coisa que pode parecer assim meio utópica, mas a gente tem aqui dentro da Universidade de São Paulo, né, aonde eu faço parte, eu não estou envolvido diretamente nisso, mas a gente tem grandes pesquisadores tentando fazer pesquisa dentro do nosso sistema público de saúde com terapia celular também. A gente já fez para linfoma e leucemia linfoblástica aguda, e estamos numa torcida bastante ansiosa, porque isso traz uma possibilidade de diminuição de custo. Sim. Obviamente, todas essas empresas têm patente sobre a molécula e cobram por isso, porque a pesquisa clínica custa muito caro. Sim, foram anos de estudo, né? Então, e a gente precisa valorizar e respeitar isso, não tenho dúvida. Mas se a gente faz isso dentro do sistema público e a gente tem a USP de Ribeirão, a USP aqui de São Paulo, o Instituto Butantan trabalhando nisso, abre uma possibilidade da gente ter um acesso a mais pacientes com um custo menor. Legal. Então, vamos lá, voltando na nossa decisão do tratamento, baseado no estilo de vida do paciente. Dá um exemplo para mim, como é que seria, por exemplo, vamos dizer que o paciente já recidivou algumas vezes, já está indo para a 3ª, 4ª linha de tratamento, enfim, como é que seria? O que o paciente tem que conversar com o médico? O que é importante? Que informação a gente pode trocar aí? Acho que o paciente sempre trazer a questão dele da preferência
E o médico vai sempre levar a questão da eficácia, segurança, efeitos colaterais. E aí, junto dessa mistura de coisas, a gente achar um caminho em comum. Algumas terapias anti-BCMA, então essas moléculas novas, costumam cursar com mais infecção. E a gente precisa levar isso em conta pelo histórico do paciente. É um paciente que já tem uma doença no pulmão e que costuma infectar de repetição por causa de uma doença de base. E aí, às vezes, isso não é exatamente uma preferência do paciente, mas é uma coisa que a gente constrói junto. Preferência do paciente, acho que tem a ver com o estilo de vida. É uma pessoa que viaja muito, é uma pessoa que mora longe do centro de infusão e tem dificuldade de acesso. Que é importante isso, né? Quer Então, dizer, que era uma questão muito... uma barreira muito grande antes, né? Quer dizer, a pessoa às vezes mora fora de um grande centro e quantas vezes ela vai ter que se deslocar, né? Isso acontece muito. Exato. Né? Então hoje acho que a gente consegue driblar isso, vamos dizer assim. Acho que a gente consegue amenizar e tentar equalizar isso junto do paciente. Sem afetar um resultado legal. Sem afetar um resultado legal, porque dentro dessas diferentes possibilidades, nem todas foram estudadas para todo mundo. A gente usa racionais biológicos e, obviamente, informações científicas para isso. Mas a gente pode, dentro desse mar de possibilidades, tentar encontrar um caminho onde a gente consiga amenizar de alguma maneira o impacto dentro da qualidade de vida do paciente. Você sabe que esse tema é um tema bem americano, né? Porque lá na IMF, nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, entendeu? Então, o paciente, não, porque eu quero fazer tal coisa, eu gosto disso. Enfim, o paciente sente e conversa mesmo, né? Porque ele conhece, e lá também muita gente não está nas grandes cidades. E isso era uma coisa que a gente fala, mas será que no Brasil vai funcionar? Como é que o paciente vai se sair? Mas eu acho que a gente tem, né, Ju, conseguido um bom resultado, né? Em fortalecer o paciente, para ele chegar a bater papo mesmo, que é o tema do que você conversou com a Ju no outro episódio, né? Quer dizer, essa coisa de sentar junto e resolver. Então,